Doutora, eu não sei bem como explicar. Mas sinto que já não sou o mesmo homem de antes. Acordo cansado. A energia desaparece a meio do dia. E coisas que antes eram naturais agora exigem esforço. Eu digo a mim mesmo que deve ser só a idade, mas, no fundo, sinto que algo não está bem. E se eu lhe dissesse que, na maioria dos casos, não é apenas a idade, mas sim a circulação a pedir ajuda? E se lhe disser enquanto médica que o segredo para recuperar a sua vitalidade masculina não está numa farmácia nem numa solução rápida, mas sim escondido numa pequena semente que provavelmente já tem na sua cozinha? Sou a doutora Sofia Almeida e hoje quero falar consigo com calma, respeito e honestidade de mulher para homem. Se tem mais de 50 anos, provavelmente reconhecerá esta sensação. Acorda e o seu corpo não responde da mesma forma. A sua energia já não é constante. A sua resistência física diminui. E momentos íntimos que antes eram naturais exigem agora esforço e concentração e, por vezes, levam à frustração. Muitos homens dizem-me a mesma coisa no meu consultório, doutor, acho que é só a idade. Mas quero fazer aqui uma pausa por um momento porque essa explicação está incompleta. Do ponto de vista médico, sabemos que na maioria dos casos não é apenas a idade, é a circulação. Trata-se da perda progressiva da capacidade do organismo de produzir óxido nítrico, a molécula que permite que os vasos sanguíneos relaxem e o sangue flua vigorosamente. Sem um bom fluxo sanguíneo, não há energia estável nem resistência física. E sejamos claros, também não há firmeza. Gostaria de partilhar um caso representativo que ilustra isso muito bem. Em 2021, em Lisboa, o senhor Manuel A., de 58 anos, trabalhava há mais de 30 anos no Porto de Alcântara. Procurou consulta relatando cansaço constante, perda de resistência física e, sobretudo, a sensação de que o corpo já não respondia como antes. O que mais o preocupava não era a idade, mas a falta de energia e iniciativa no dia a dia. Os exames indicaram redução da circulação periférica e sinais de diminuição da produção de óxido nítrico, um fenômeno comum em homens após os 50 anos. Após ajustes no estilo de vida, alimentação e descanso alguns meses depois, ele resumiu assim: não fiquei mais novo, mas voltei a sentir que estava vivo por dentro. Quando lhe expliquei que o seu problema não era uma falha pessoal ou um sinal de envelhecimento, mas sim um claro indício de que a sua circulação precisava de ajuda, ficou em silêncio durante alguns segundos e depois disse: portanto, ainda há algo que posso fazer. E este é um valor importante que quero que compreenda desde o início. A vitalidade não se perde de um dia para o outro, nem se recupera com soluções mágicas. Reconstrói-se com compreensão, consistência e as escolhas certas. Hoje não vou falar de milagres ou de produtos químicos agressivos. Vou explicar um mecanismo biológico real e um ritual simples que tanto a ciência moderna como a sabedoria tradicional valorizam. Antes de lhe revelar o que quero conhecê-lo um pouco melhor, conte-me nos comentários. Sente que a sua energia cai mais drasticamente depois de comer? Escreva se isso acontece com frequência zero, se não. Se este assunto lhe interessa, convido-o a subscrever o canal. Aqui falamos de saúde masculina com respeito sem exageros ou falsas promessas. Na próxima secção, vou mostrar-lhe por que é que uma pequena semente ignorada durante anos se pode tornar uma grande aliada para sua circulação e vitalidade. Agora que já esclarecemos que o problema não é apenas a idade, mas a circulação é a altura de responder a uma questão fundamental. Por que é que o corpo masculino perde vitalidade com o passar dos anos, mesmo quando tudo parece bem? A resposta está num sistema silencioso que raramente é explicado com clareza: o sistema vascular. Com o passar do tempo, o revestimento interno das artérias, denominado endotélio, torna-se mais rígido. Isto reduz a produção de uma molécula essencial, o óxido nítrico. O óxido nítrico é o mensageiro que diz aos vasos sanguíneos: relaxa, abre-te, deixa o sangue fluir. Quando este mensageiro é escasso, o fluxo sanguíneo enfraquece. E quando o fluxo enfraquece, a energia cai, a resistência diminui e a resposta física torna-se imprevisível. É aqui que muitos homens cometem um erro compreensível, procuram uma solução rápida que force o sistema. Mas forçar não é o mesmo que restaurar. A medicina funcional ensina-nos algo importante: o corpo responde melhor quando recebe os nutrientes certos em vez de estímulos artificiais. E é aqui que entra uma semente humilde, antiga e surpreendentemente poderosa: o feijão preto.
Quero que perceba algo fundamental. O feijão preto não funciona por um único motivo, mas sim por uma combinação inteligente de nutrientes que atuam em conjunto. A natureza raramente depende de um único mecanismo. O primeiro é o zinco. No organismo masculino, o zinco está envolvido no equilíbrio hormonal masculino. Ao longo dos anos, não só consumimos menos zinco, como também o absorvemos de forma menos eficiente. Quando os níveis de zinco descem, a vitalidade também diminui. O feijão preto é uma das fontes vegetais mais completas deste mineral, numa forma que o organismo reconhece e utiliza. O segundo componente é a lisina, um aminoácido essencial. Isto significa que o seu corpo não consegue produzi-la sozinho. A lisina está envolvida na produção de hormonas, enzimas e na renovação celular. Em termos simples, ajuda a manter o sistema masculino a funcionar de forma mais consistente, funcional e resistente. E o terceiro pilar são os antioxidantes, especialmente as antocianinas, responsáveis pela cor escura do feijão. Estas moléculas combatem o estresse oxidativo, um dos principais inimigos da circulação. Menos oxidação significa artérias mais flexíveis e um melhor sinal para a produção de óxido nítrico. Aqui quero acrescentar um ponto importante. Para que confie neste processo, não estamos à procura de extremos, nem de promessas exageradas. Em medicina, o que realmente funciona é o que se pode manter ao longo do tempo sem prejudicar o organismo. Talvez esteja a pensar agora, doutora, se isto é tão bom, por que é que não nota os benefícios quando como feijão? E esta é uma excelente questão, pois leva-nos ao ponto crucial que quase todos ignoram: não basta consumir o alimento. A forma como é preparado muda tudo. Muitos homens, ao ouvirem falar de feijão preto, pensam num guisado numa sopa ou num prato quente. E embora isso seja nutritivo, se o objetivo é recuperar a vitalidade e melhorar a circulação, pode não ser suficiente. A razão é simples e científica: o feijão preto, como muitas sementes, contém antinutrientes, especialmente ácido fítico. A sua função natural é proteger o grão, mas no nosso organismo pode atuar como um bloqueador. Imagine que os minerais e antioxidantes estão dentro de um cofre, e o ácido fítico é a fechadura. Se não abrirmos essa fechadura, o corpo não consegue aceder ao que realmente precisa. É aqui que entra uma etapa que a maioria das pessoas ignora: a torrefação. O calor seco quebra parte da estrutura do ácido fítico e liberta minerais, tornando-os mais biodisponíveis. Por outras palavras, o zinco, a lisina e os antioxidantes deixam de passar ao lado e começam a ser melhor aproveitados. Mas a torrefação não transforma apenas a composição química do grão. Ela também transforma a sua energia. Na medicina tradicional, os rins são considerados a central da vitalidade masculina. Quando essa central enfraquece, surge fadiga crônica, dor lombar e perda de energia. O feijão preto cru tende a ser considerado frio e pesado. Já o feijão preto torrado torna-se mais quente e estimulante e mais fácil de digerir. Quero partilhar um caso representativo que ilustra esta diferença. No Porto, o senhor João S., 63 anos, professor de História já reformado, procurou orientação por sentir desânimo, irritabilidade e dificuldades para dormir profundamente. Inicialmente acreditava tratar-se apenas de coisas da idade. No entanto, a avaliação clínica mostrou que a origem estava na perda gradual da vitalidade masculina, associada a alterações hormonais e à circulação. Com a recuperação do equilíbrio físico, algo mudou também no plano emocional. Segundo ele, não foi só o corpo que melhorou. A minha confiança voltou e isso mudou a relação com a minha esposa. Este caso mostra claramente que a vitalidade masculina envolve corpo e mente. Eis um valor importante que quero destacar. A vitalidade não é apenas física, é também neurológica e emocional. Se o sistema nervoso estiver constantemente em estado de alerta, o organismo não responde naturalmente. Esse é o objetivo: não forçar, mas permitir que o corpo se lembre de como funcionar. Quero acrescentar aqui um ponto importante para aumentar a sua confiança. Quando uma intervenção melhora o sono e reduz a ansiedade, sabemos que está a agir de forma sistêmica e não superficial. Isto é medicina responsável. Mas atenção, existe uma linha tênue entre torrar corretamente e queimar o alimento. E este pormenor faz toda a diferença entre uma bebida terapêutica e algo inútil ou amargo. Agora é tempo de passar da teoria à prática. Quero que veja este processo não como uma simples receita, mas como um ritual de autocuidado. A atenção que lhe dedica faz parte do tratamento.
Não precisa de equipamentos caros ou ingredientes estranhos, apenas tempo, calma e precisão. Façam seleção e limpeza. Comece com aproximadamente 500 gramas de feijão preto seco. Coloque-os numa tigela grande com água e lave-os bem. Observe atentamente os grãos que flutuarem devem ser rejeitados. Um grão que flutua está geralmente velho, danificado ou com baixo teor de nutrientes. Queremos apenas os grãos que afundarem. Após os lavar, escorra-os e deixe-os secar durante cerca de 10 a 15 minutos num coador ou pano limpo. Este detalhe é importante se os grãos estiverem úmidos, vão cozinhar a vapor em vez de torrar e não obteremos o efeito desejado. Passo 2. Torrefação consciente. Utilize uma frigideira larga ou uma panela de fundo grosso. Não adicione óleo, sal ou qualquer outro ingrediente. A panela deve estar completamente seca. Ligue o lume a uma temperatura média-baixa. Adicione os grãos e mexa constantemente com uma colher de pau. Não se afaste. No início verá vapor. Passados cerca de 8 a 10 minutos, o aroma começa a transformar-se e surge um cheiro profundo e tostado semelhante ao do café ou das nozes. Ouvirá pequenos estalos. A casca preta dos grãos começa a abrir ligeiramente. Esse é o ponto perfeito. Quando o aroma for intenso, mas agradável, desligue imediatamente o lume. Não espere até cheirar queimado. Queimá-los destrói antioxidantes e torna a bebida amarga. Transfira os grãos para um prato frio para interromper o calor residual. Passo 3. A infusão. Depois de torrados, pode guardá-los num frasco de vidro hermético. Conservam-se bem por várias semanas. Para preparar a bebida diária, ferva 1 litro de água. Coloque 3 colheres de sopa cheias de grãos torrados num bule ou numa garrafa térmica. Deite a água a ferver, tape e deixe em infusão durante 15 a 20 minutos. A paciência faz parte do efeito terapêutico. Esse tempo permite que a água extraia as antocianinas do zinco e outros compostos ativos. Ao servir, notará uma cor vermelho escura, quase como vinho tinto. Não são impurezas, é um concentrado natural. O sabor é suave, ligeiramente adocicado com um toque tostado agradável. Pode bebê-lo quente de manhã ou morno ao longo do dia. Agora que já sabe como preparar a infusão corretamente, é crucial compreender o que acontece no seu corpo a cada gole. Porque isto não é magia nem sugestão, é bioquímica aplicada. A cor escura desta bebida não é acidental, provém dos polifenóis e flavonoides compostos naturais presentes no feijão preto torrado. Essas moléculas têm uma função muito específica: estimular o endotélio, o revestimento interno dos vasos sanguíneos, para que volte a produzir óxido nítrico de forma mais eficiente. Lembre-se, o óxido nítrico é o regulador do fluxo sanguíneo. Quando presente em níveis adequados, as artérias relaxam, tornam-se mais flexíveis e permitem que o sangue flua com força e constância. Quando há falta dele, o sistema fica rígido, lento e imprevisível. Ao consumir esta infusão regularmente, não está a forçar o corpo, está a ajudá-lo a funcionar melhor. Esta é uma diferença fundamental em comparação com soluções rápidas, que obrigam o sistema a reagir sem tratar a causa. Aqui acrescento um valor essencial: a verdadeira restauração é gradual e respeitadora do corpo. Em medicina, as mudanças duradouras são aquelas que não criam dependência nem efeito rebound. Outro elemento importante do feijão preto é o molibdênio, um oligoelemento pouco conhecido, mas relevante. Este mineral participa em processos de desintoxicação de sulfitos e resíduos metabólicos. Um corpo sobrecarregado tende a sentir-se mais cansado. Ao facilitar a limpeza interna, pode apoiar a energia global e o equilíbrio. Agora, como médica, devo falar consigo com responsabilidade. A dosagem correta é tão importante como o método? A quantidade recomendada é de aproximadamente 400 a 500 ml por dia. Isto equivale a uma chávena grande de manhã e, se desejar, meia chávena à tarde, não mais do que isso. Esta infusão tem um ligeiro efeito diurético. Se exagerar, pode perder eletrólitos essenciais e sentir o efeito contrário, cansaço e fraqueza. Quero deixar claro, esta bebida não substitui a água. Continue a hidratar-se com água ao longo do dia. O chá de feijão preto é um complemento. Também é importante escutar o seu corpo. Algumas pessoas com digestão sensível podem sentir frio abdominal ou gases se consumirem em excesso. Nestes casos, um truque simples é adicionar 1 ou 2 rodelas de gengibre fresco à água a ferver. O gengibre traz calor e facilita a digestão. E aqui fica um lembrete importante: se tem doença renal avançada, diabetes medicada ou está a atravessar uma crise aguda de gota.
Consulte o seu médico antes de incorporar este hábito. Cuidar de si é também saber quando procurar acompanhamento profissional. Na próxima secção, explicarei algo que muitos homens querem saber desde o início: quando é que vai notar as mudanças. Vou mostrar-lhe um cronograma realista para a primeira, terceira e sexta semanas, sem frustração nem expectativas irreais. Agora que já conhece o método, a dosagem e as diretrizes de segurança, chega a pergunta: quando é que vou notar as mudanças? Quero ser honesta consigo, a verdadeira recuperação não funciona como um interruptor. Funciona como um processo de reconstrução interna. Primeira fase, semanas 1 a 3. As mudanças tendem a ser subtis mais importantes, sono mais profundo, menos rigidez ao acordar e digestão mais leve. O corpo está a regular líquidos e a reduzir inflamação silenciosa. É aqui que se constroem as bases. Segunda fase, semanas 4 a 6. A circulação começa a responder melhor. Mãos e pés menos frios, mais energia à tarde. Mente mais clara. E algo importante, pode reaparecer sinais matinais de boa saúde vascular, um indicador útil de equilíbrio. Terceira fase após a sexta semana. A melhoria torna-se mais estável. A resistência física aumenta, a fadiga deixa de dominar o dia, e a intimidade tende a parecer mais natural e menos forçada. A confiança volta porque o corpo responde com mais consistência. Quero partilhar um caso representativo para visualizar este processo. Em 2022, em Coimbra, o Sr. Rui M., 55 anos, dono de uma mercearia tradicional, queixava-se de fadiga crônica, apesar de não ter doenças graves. Dormia mal, acordava sem energia e sentia que a disposição diminuía ano após ano. A análise revelou um quadro típico de estresse prolongado, rotina repetitiva e falta de suporte fisiológico adequado ao organismo masculino. Meses depois, Rui partilhou uma frase marcante: "Não quis voltar aos 30, quis voltar a ser a melhor versão dos meus 55 anos. Esse é o verdadeiro objetivo, não voltar a ter 20 anos, mas voltar a habitar o próprio corpo com confiança." Antes de concluir, quero partilhar a dica final, que faz toda a diferença: o movimento. A nutrição prepara o sangue, mas o movimento dirige-o. Um exercício simples de 5 minutos pode potenciar este processo a ponte de glúteos. Deite-se de costas, com os joelhos fletidos, levante as ancas, contraia os glúteos durante 3 segundos e desça. Faça 10 repetições. Só isso. Este movimento estimula o fluxo para a região pélvica e reforça os resultados. Quero deixar esta mensagem final: procurar vitalidade não é vaidade, é dignidade. É querer permanecer presente e forte por si e por quem ama. Se este conteúdo lhe foi útil, subscreva o canal e ative as notificações. Continuaremos a falar aqui de saúde masculina com respeito à ciência e humanidade. Eu sou a doutora Sofia Almeida. Lembre-se, a vitalidade constrói-se um gole de cada vez.